Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Tássia Martins e estou aqui hoje para apresentar para vocês o AmiCast. Para quem nos acompanha, lá atrás éramos o Autismo na Prática. Tivemos que parar um pouquinho, reformulamos algumas coisas e agora estamos voltando com o AmiCast, que é algo voltado totalmente para a inclusão. E hoje eu estou aqui com duas mães maravilhosas, a Evelyn e a Amanda. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. E aí, vamos falar um pouquinho sobre a nossa, né? Que uma participa sem querer a gente participa da maternidade uma da outra, né? Então, assim, eu queria que a Evelyn se apresentasse, falasse um pouquinho, né? Amanda depois também na sequência. E é isso. Então, meu nome é Evelyn, né? Eu sou mãe da Valentina, né? E eu do Vitor. O Vitor, ele tem 14 anos, ele é TDAH, e a Valentina tem 6 anos e ela é TEA, né? No início, assim, da Valentina e do Vitor, assim, totalmente diferente uma maternidade da outra. E tanto que o diagnóstico dele veio bem depois do diagnóstico dela, né? Ela veio para apresentar ali o mundo para a gente poder investigar Mundo ele, atípico. né? E a Valentina, eu achei que quando ela tinha uns 8 meses, mais ou menos, ela tinha alguma coisa assim diferente das outras crianças, né? Procurava, estudava, né? E as pessoas falavam que eu estava procurando coisas onde não existia. O próprio pediatra dela, com 8 meses, falou que não, que ela tinha até 10 meses para desenvolver, me mostrou na carteirinha. E eu, não satisfeita com aquilo, né? Procurei uma amiga e a gente foi até a PAI, né? Procuramos, fomos recebidos e com 8 meses a Valentina começou, né, todo o tratamento dela pela PAI, né? Então, ali que eles me receberam, nos acolheram, e ali a gente começou a nossa investigação, né? Eu não sabia nada sobre o autismo, a gente sabia vagamente, né, o que a gente lia, e as coisas que eu estudava não batia muito as questões que ela tinha, que no caso era o atraso motor, né? Ela com 8 meses ela não sentava, ela não gatinhava, e isso me incomodava muito. Então, foi por essa questão que a gente procurou, né, saber o que é, né? Então, com 1 ano e 8 meses veio o diagnóstico dela, né? A gente recebeu, assim, eu falo, muitas mães têm o luto, né, do diagnóstico. Eu não passei por esse luto, eu queria saber o que tinha que fazer pra gente seguir em frente. E assim foi, né? Assim foi, graças a Deus a gente deu entrada, começou todas as terapias necessárias, né? E depois de um período, eu havia a necessidade de investigar o Vitor, né? Apesar de eu já ter visto algumas coisas nele, ele tem muita dificuldade de aprendizagem, mas na escola vai passando de ano, vão passando de ano, e é preguiça, enfim, a gente vai... Acha que realmente é preguiça deles, Sim. né? E quando ele estava no 6º ano, ele tinha 12 anos, ele recebeu o diagnóstico de TDAH, atraso no processamento aditivo central e algumas outras e coisas. algumas outras dificuldades, né? Então é isso. E a Amanda se apresente. Bom, meu nome é Amanda, eu tenho 2 filhos também, o Augusto, de 10 anos, e o Guilherme, de 8 anos. O Guilherme, ele tem autismo e TDAH, e o Augusto tem TDAH, ansiedade, toque, distúrbio do processamento auditivo central. O Guilherme também tem. É um combo, né? Nunca vem sozinho. Nunca vem sozinho. Aí, os dois, eu consegui, né, fechar o diagnóstico dos dois juntos, né? Foi na mesma época. O Augusto, eu sempre achei ele diferente também. Eu tinha em mim que ele era uma criança diferente porque ele era muito ansioso, muito ansioso. Ele tinha 3 anos de idade e ele já roía muito as unhas, muito assim, de ficar assim, quase saindo sangue. E ele era muito ansioso, muito. As professoras falavam. E eu sempre notei que ele era diferente, mas eu não tinha ideia do que era. Eu não sabia nada sobre TDAH, nada sobre autismo. A própria escola, na época,
né? Eles nunca cogitaram a hipótese de ser TDAH. As professoras falavam que era que era ansiedade, mas nunca cogitaram nada além disso. Então foi, né, também crescendo e o Guilherme, ele sempre foi uma criança mais difícil de lidar, né? A família falava assim que ele era ruim, que ele era genioso, que ele era difícil, que isso é, né, aquela coisa, porque ele era uma criança, sabe, difícil, birrenta, né? E só que eu também, como eu não sabia nada sobre autismo, eu nunca desconfiei, nunca, do Guilherme, nunca. E uma amiga minha, que é professora, ela começou a frequentar a minha casa uma vez por semana, a gente se reunia, né, várias mulheres. E ela começou a observar o Guilherme. E ela veio falar pra mim. E eu comecei a reclamar de algumas coisas dele. Que, ele não come. Ele não vai no banheiro. Ele tem dificuldade pra ir no banheiro, fazer o número 2. Porque eu acho que é por causa da comida. Porque ele não come nada e tal. E daí ela começou. E ela chegou assim e falou pra mim. Amanda, você já cogitou a hipótese do Guilherme ser autista? Aí eu falei, não, nunca cogitei. Não sei nem sei mais nem o que é direito. Né? Nunca cogitei. Daí ela falou assim, então, porque eu tenho observado ele. E ele tá com as outras crianças ali, pode reparar lá, olha ele. Ele tá na sala, no quartinho ali com as crianças, mas ele não tá brincando com as crianças, ele tá sozinho. Ela começou a falar, você reclama que ele não come, você reclama que ele tem dificuldade nisso, que ele é ruim, que ele... Então, assim, se eu fosse você, eu matriculava ele no município e pedia pra investigar. Aí eu fiz, na época ele não estava nem matriculado. Ele tinha 3 anos e meio, mais ou menos. Tava bem na época da pandemia. Aí eu matriculei e expliquei o porquê. Só que daí a diretora da creche falou assim, mãe, você tem plano de saúde? Eu falei, eu tenho. Ela falou assim, então se eu fosse você, eu buscava pelo plano, porque pelo SUS tá muito demorado, porque tem muita criança. Aí eu fui no plano de saúde. Aí que eu, né, fui na pediatra ainda. Eu lembro assim que eu levei muita sorte. Eu acho que tava assim, ainda não tava esse boom de agora. Então a própria pediatra me receitou lá as guias pra terapia. Eu só comentei com a desconfiança para ela e ela já receitou as guias com a terapia e eu comecei as terapias. Aí ele fez 6 meses de terapia antes de eu levar pro neuro ainda. E nessa, o Augusto também entrou no embalo, né? Porque eu falei, mas o meu mais velho também, eu acho que ele tem alguma coisa, mas não sei o que é. Aí a gente foi no neuro, daí como eles ficaram 6 meses fazendo já as terapias, as terapeutas já né? Fizeram um relatório. O Augusto estava com 6 nessa época, com 6. E daí, assim, aqueles mesmos sintomas do Augusto, né? Muita hiperatividade, muita desatenção, mas na escola ele ia bem. Ele sempre foi muito bem na escola. Mas ele tinha essa coisa da hiperatividade, muita ansiedade. E daí, quando eu cheguei no neuro, né, eu já estava com esses relatórios. Aí ele já bateu o martelo, né? Tanto o Augusto no TDAH, e já tinham feito até aquela avaliação com neuropsicóloga, os dois. Né? Então já estava ali até a indicação, né, que o Augusto era TDAH e ansiedade a princípio e o Guilherme autista só. Aí com o tempo, com o passar dos anos ali das terapias, que daí o Guilherme também descobriu o TDAH no Guilherme. E daí veio o toque do Augusto também, foi mais adiante, né? Que ele desenvolveu um toque também. E é isso, assim, mas evoluiu muito, assim, os dois. E assim, o que né, desde quando você começou, quando você descobriu, na verdade, né, assim, o que foi... Então, igual a Evelyn falou do luto, né, eu fiquei triste, mas eu não tive esse luto, porque eu também tava tão desesperada para descobrir o que era, e para mim foi tão esclarecedor quando eu descobri. Sabe? Eu falei, agora eu entendi, eu consegui entender os meus filhos, né? Principalmente o Guilherme, que era o mais difícil de entender o porquê que ele fazia tudo aquilo. Você ia saber lidar com a situação que muitas vezes você não sabe o que faz, né? E daí, tipo assim, então é por isso que eles fazem isso. Então, eu vou rever ali como que eu vou lidar nessa situação. Aí eu tive esse luto. Eu fiquei triste, né? Eu falei pro meu marido, eu fiquei triste porque é um ideal de uma criança que a gente tinha e que a gente sabe que não vai ter. Eu lembro de uma vez, eu falar pro meu marido chorando, que foi a vez, acho que mais que me bateu a realidade, assim, talvez tenha mais me aproximado do luto, né? Eu olhei pra ele chorando e falei, nós nunca vamos ter
filhos normais. Nossos filhos não vão ser normais. Mesmo que eles cheguem e evoluam muito e se aproximem o máximo de uma normalidade da sociedade, ainda assim eles vão ter questões que os outros não têm. Então a gente nunca vai ter essa normalidade. Naquele momento você teve esse pensamento que foi ali o desespero, porque a gente não entende, né? E eu tive o luto, eu não, assim, eu levei, né, vi ali vi que tinha alguma coisa errada, mas queria que o médico dissesse que não, que era coisa da minha cabeça. E aí, quando veio o diagnóstico, né, o fechado, eu não queria que ninguém soubesse. Eu não queria sair de casa. Eu sofri sofri. E foi falando sobre que eu comecei a me curar. Porque, assim, eu não... O que eu tinha ouvido sobre autismo era algo muito... superficial e era somente o autista clássico que diz, né? Então eu pensava, não, mas ele não faz isso. Ele não é assim. Mas, e daí? Mas ele é muito inteligente. Isso. Eles são muito inteligentes. É bem isso. Assim. E daí aquilo ali me sabe. Mas aí depois, né, que a gente vai vendo que, né, não somos só sozinhas, né? Que a gente vai conhecendo outras famílias, outras pessoas. Eu comecei a estudar muito, eu comecei a assistir muito vídeo sobre outras mães, né, que já tinham passado ali. Aí isso foi Eu acho que isso é de todas nós, né? Porque eu não posso ver nada sobre autismo, porque eu já tô lá estudando, já tô vendo questão da alimentação, né? E é muito importante, né? É muito importante. Conhecimento, né? É o conhecimento. É o que eu falava com meu marido. Meu marido demorou um pouquinho mais para ter essa visão, sabe? Que ele precisava conhecer sobre o autismo, senão ele não ia saber lidar com o próprio filho. Eu já me afundei em ler, em ver, estudar, eu também, e seguir todo mundo que eu achava no Instagram. Eu queria seguir para ver vídeo no YouTube, como buscar, que faz, né? E o que é isso, e como que é, como que funciona. Em casa, né? É bem isso. E é o conhecimento, eu falo pro meu marido, o conhecimento, ele salva mesmo. E a questão da Valentina também, ela fez, né, na pandemia, olha só. Ela é o bebê de pandemia, né? Ela nasceu em 2019. Então, Bernardo também é de 2019. Né? Então, tipo assim, nasceu em dezembro, daí quando foi fevereiro, fechou tudo, né? Tipo, e daí... Aí tinha essa dúvida se era autismo mesmo questão, ou se porque era daí só convivia por causa com da nós, pandemia. né? E muita gente falava isso, né? Isso daí é por causa da pandemia. Eu ouvi muito esse termo, bebê da pandemia. Bebê da pandemia. Que daí aquelas crianças que não tinham contato com ninguém, daí não evoluíram mesmo, né? Não era... E quando eu fui atrás, né, eles receberam a gente na pandemia, porque daí eles tinham o atendimento individualizado, com máscara, assim, depois um período, né? Não naquele primeiro instante ali que não tinha atendimento. E a professora fazia vídeo. E a gente tinha que reproduzir com eles em casa e mandar no grupo. Eu passei por isso. E era muito interessante, tipo assim, porque você estava presa em casa, né? Você não poderia fazer nada, não estava trabalhando. E ela mandava os vídeos, a professora Flávia, lá da PAI, ela fazia assim, coloca as cadeiras, faz E ela... chupeta, aquele paninho dela, né? Daí eu ia lá na outra ponta, colocava, agora venha com a mamãe, e ela ia tentando, se arrastando, assim, sabe? Mas foi importante, porque até então você não sabia como estimular. Exato. Aquele primeiro momento, a estimulação dela era para que ela andasse, né? Porque ela não gatinhava, ela gatinhou com quase 11 meses, né? Então, tipo, tudo isso era voltado ali para que ela... O teu primeiro sonho era que ela andasse. Que ela sentasse, né? Tipo assim, eu pensava... Eu lembro que uma vez eu chorei assim, meu Deus, será que a minha filha nunca vai sentar? Eu não sabia o que ela tinha na minha cabeça. Passava outras possibilidades pela questão motora, né? E daí eu falava assim, meu Deus, eu queria tanto, assim. E ela não babuceava, ela não chorava, ela não reclamava de nada se eu colocasse ela naquele bebê conforto. Nós tinha aquele negocinho que tremia, nem sei, de balanço, sabe? Aquelas cadeirinhas de balanço. Ela ficava ali, se eu deixasse, ela ficava ali, ela fazia xixi, fazia as necessidades dela e ela não reclamava. Eu que tinha que ir lá e ela ficava o dia inteiro. Isso me incomodava muito, né? Com essa Ela era muito quietinha. Era muito quietinha, ela
Ela não fazia questão de andar, né? Isso, ela não gostava de ficar no nosso colo, nunca foi de dormir com a gente. Já o Vitor saiu da nossa cama, porque quando ela nasceu, eu falei, filho, agora vez a irmã. E daí ele saiu, mas ela não veio pra cama. Ela nunca gostou desse contato de abraço, assim, de chamego. Como eles mudam, né? Porque o Ber também não gostava. E hoje já o Guilherme também de dormir junto. Ele não gostava. Eu lembro uma vez que a gente saiu e aí a gente foi ficou num hotel e daí não tinha cama pra ele. E a nossa ideia é que ele dormisse na cama junto com a gente. Quem disse? Não. Aí ele pegava, saía e deitava no chão. Aí a gente colocava na cama, ele saía e deitava no chão. Aí o que eu fiz? Peguei os edredons, peguei tudo que tinha de coberta, edredom, travesseiro, eu coloquei no chão. Aí ele dormiu. Porque ele não gostava de ficar junto. Não gostava. Agora, ele quer dormir junto por toda a lei. O Guilherme evoluiu muito nisso também. O meu marido achava, ele já falou pra mim uma vez, Amanda, parece que o Guilherme me odeia, parece que ele não gosta de mim. Falei, não é, amor, é o jeito dele. Eu nem sabia ainda que ele era autista. É o jeito dele e tal. E era só comigo. Ele me abraçava, me beijava, mas era só eu. Qualquer outra pessoa, ele corria. A família chegava em casa, ele corria pro quarto. Corria. Então, fazer isso com a professora da videochamada era um desafio enorme. Porque ele saía correndo, porque ele não queria ver ela nem pelo telefone. Então, eu tinha que sair correndo. Esses dias eu tava vendo no celular os prints que eu tirava, ele atrás da porta, tipo, e eu aqui, assim, tentando mostrar. E a professora com um chapéuzão desse tamanho, tentando chamar a atenção dele de tudo que é jeito, assim, e sabe? Doido, né? E eu ainda atrás dele, ele ia pra debaixo da mesa, ele corria, porque ele tinha pavor de pessoas. E hoje, ele, tipo assim, super sociável, não é, né? Ainda tem as dificuldades, mas assim, não tem nem comparação. O pai dele chega, ele agarra, ele beija, né? Ele não tem mais dificuldade nenhuma com a família. Se ele já conhece as pessoas, já viu uma vez, ele vai, ele não tem. Então, assim, o Guilherme lá, de quando ele tava com essa idade, 3 anos e meio, 4, e o Guilherme agora de 8, tanto é que todo mundo que conheceu ele nessa fase e vê ele hoje fala... Amanda, é demais, assim, a evolução que ele teve, a diferença que ele teve nisso, assim, do socializar. Ainda é uma área que ele precisa melhorar muito, principalmente com estranhos, dar oi pras pessoas, até com as terapeutas dele, né? Ele tá a tempo com a terapeuta, mas ele tem essa dificuldade de dar o oi. Oi, tudo bem? Não consegue. Mas, assim, ele fica junto. Se você não exigir, demais, né? Se você não exigir o oi, tudo bem, ele vira teu amigo. Tá tudo certo, mas, tá tranquilo. Assim, pra quem fugia de pessoas, sabe? É uma evolução enorme, assim. Não, e é tão bom ver essas evoluções, né? Sim. E tudo feito em casa, né? Assim, na maioria né? Foi o maior a tempo. Importância de estar alinhada, tipo, a escola, a família, as terapias, né? É muito... A gente acha assim... Eu lembro que quando eu comecei as terapias do Bernardo, a TO, que era, meu Deus, a primeira pessoa que eu tive contato, a melhor pessoa, assim, até hoje eu falo assim, eu tenho uma gratidão muito grande, assim, porque ela que me abriu a mente, assim, sabe? Ela chegou e falou assim, mãe, porque assim, qual que é a nossa pressa? Ele não falava, eu queria que ele falasse porque eu queria saber o que ele estava sentindo, o que ele queria, né? Então, aí ela falou assim, mãe, o processo não é rápido, né? Não adianta, porque eu achava assim que ele começasse a terapia, daqui uma semana ele já ia começar a falar. Ela falou assim, não, mãe, vai depender, né? De cada criança desenvolve num tempo ali. Então, assim, a gente vai trabalhar, você vai trabalhar com ele, só que assim, não crie expectativas. Foi muito bom ela ter falado isso pra mim. Porque daí eu parei de me cobrar, porque a gente se cobra, né? Aí, porque senão, se meu filho não evoluir, e também cobram da gente. Sim. Né? Então, assim, se meu filho não evoluir, a culpa é minha. Se ele não é culpa minha, é culpa minha. Daí, quando ela falou isso, foi libertador. Por quê? Porque eu falei, não, eu tô fazendo a minha parte e o resto é com Deus, né? Sim. Pedindo muito para Deus, muita oração. Porque, assim, eu falo uma coisa também que é importante, a gente ter fé neles, né? Fé em Deus e fé neles também, que eles vão conseguir. Porque, assim, às vezes a gente, tipo, né, se a pessoa tiver um pensamento negativo, quando eu recebi o diagnóstico, né, o Bernardo não falava. Você fala assim, não adianta fazer nada, porque ele não vai falar, ele não vai fazer nada. Vou deixar ele em casa e acabou. Não vou fazer nada, porque não vai adiantar. Mas não, né? Eu falei, não. Já vi outros casos, né? Vi outras pessoas falando que vai falar. Eu falei, se ele vai falar. Não importa. Aí a Alisson falava também.
pode ser com 10, com 11, Sim, com mas 15, vai com falar. 20. Ele vai falar. Uma hora, e graças a Deus, hoje em dia tá falando bastante. E não se comparar também, né? Sim. Eu vejo assim também que tem isso, né? Que como cada criança é de um jeito, tem uma evolução diferente, às vezes o meu evolui, começa a falar, e o teu não, aí você entrar nesse lugar de comparação também, né? Pô, Também. dela É começou a saudável, falar né? e o meu... a gente Não é sempre saudável. se lembrar É. disso, Eles são né? únicos, né? Eles são São únicos. únicos. Eles vão se desenvolver Sim. de uma forma, cada um vai desenvolver. Um Não, e precisa de um estímulo diferente. Estímulo diferente. E como a gente vê, assim, né, que vem com um combo ali. Então, às vezes, né, aí vem com um TDAH junto, daí já pega na concentração, então, assim, não presta atenção. Então, assim, cada um vai se desenvolver ali, mas vai desenvolver. Vai, Tipo assim, né, independente do diagnóstico, Não perder a fé. Não perder a fé. Neles. Neles e em Deus também, Sim. né? Eu falo assim que o Bernardo, meu Deus do céu, assim, agora tem, como a gente fala, eu tava falando, é igual um jogo de videogame, né? A gente passa ali uma fase, Vem outra. como a Amanda falou, tá lá em É uma cima. montanha-russa. Lá em cima, outra lá embaixo. É desse jeito, Ai, mas nossa. vai mudando, né, as dificuldades, né? E quando é os dois, né, as dificuldades são diferentes, né? E no meu caso, a idade é muito Totalmente. diferente, né? Tipo assim, 8, 9 anos de diferença um do outro. Então, a fase dele é a fase da adolescência, né? Da aborrecência, né? Que vive empurrado, que, Ai, tipo meu assim... Deus. E a irmã quer ir lá, chegar quer lá brincar, quer Eu mexer nas também. coisas... quer mexer nas coisas do irmão, ele já fica brabo, ele fecha a porta. E daí eu falo, filho, você tem que ter... Daí ela, tá bom, mãe, tá Não, bom, e são, né? são duas fases totalmente Duas fases diferentes. totalmente diferentes. Não é fácil. Fala pra você que não é Sim, fácil. imagina. Exige muito da gente, né? Exige demais. Exige demais, muito. Eu é. tava. O meu também, são 2, né? E apesar de. O meu, a idade é mais parecida, parecida, né? aham. Só que imagine, é 2 vulcão dentro E de você casa. Né? saber dosar também ali entre os Saber. dois. Entre eles Nossa, também, né? eles, Porque já tem a questão do conflito entre irmãos, Aham. né? Em si, aham. E aí, É. cada um ali com a sua dificuldade. Não, E a pequena tem um gênio fora do normal, né? Ela manda e desmanda no irmão, e daí eu tenho que falar, não pode. Fazer assim com o irmão, que daí ela trepa, né? Ela quer bater no irmão, ela quer Se que o irmão... aproveitar. Ela se aproveita, seu bobo. o Augusto teve uma fase que ele tava com as terapias. Ele ainda faz, né? Mas eu lembro dessa época específica que ele começou a se anular, assim, muito por causa do Guilherme. Por ele ser o mais velho, sabe? O Aham, Guilherme pra é ele tava tudo autista bem. e ele não é autista. O Guilherme precisa mais e ele não precisa O tanto. Vitor, eu tive também esse Aí a problema. psicóloga veio, me chamou, tudo, falou nessa questão, ó, ele precisa se impor, você precisa ajudar ele a se impor com o irmão, né? Que o irmão não pode, porque daí o irmão fazia isso aí. Aham. Se aproveitava. Ficava Se se aproveitava. aproveitando e sempre ele tem razão e enfim, acaba que às vezes até a família, todo mundo fica em começa a torno, ficar né? do lado do menor, que é autista, e o maior Fica de lado, fica, né? E ele também tem um transtorno, né? Sim, E ele também aham. precisa ser olhado. E até cuidado. você separar isso na tua cabeça, É. né? Porque, tipo assim, o TDAH na nossa cabeça, assim, né? É um transtorno ali que não é tão prejudicial igual... Mas não, cara, eles têm as limitações deles, Sim, têm a sim. dificuldade deles. E ainda mais que o teu também tem o atraso no processamento auditivo central, igual o Vitor, não é... Desta forma, eles não compreendem a tua fala ali. E ele também se anulava, ele também falava, não, deixa, mas você já tem a Valentina. E daí, não, filho, nós vamos dar um jeito, né? Daí, tipo assim, até às vezes eu deixava ele faltar na escola pra gente fazer alguma coisa nós dois juntos. A gente saía à tarde, tomava um café, porque eles estudavam no mesmo período, né? Então, pra gente conseguir conciliar difícil. essa coisa, assim, é muito difícil. Muito Não, e querendo ou não, o menor, né, como diz, o que dá mais trabalho, Aham. acaba sendo, né, Acaba, sem, aham. sem querer, Recebendo uma recebendo atenção uma a mais. atenção a mais. Aham.
Essa Só que é... daí isso pro irmão que tem é TDAH, e normalmente o TDAH vem a Ele- ansiedade Sim, junto, sim. né? Então E a gera tudo depressão aquilo também, ali. né? aham. Tem uns que são muito depressivos. Sim. Então já tem essa baixa autoestima, Baixa, né? O aham. TDAH já tem isso também. Ah, eu não consigo, eu não Uhum. posso, Aham. deixa. Ninguém, tipo assim, ninguém liga Não, pra mim. aham. Então tem que tomar muito cuidado Muito mesmo, cuidado assim. Então é mesmo. muito difícil a gente conciliar. E a gente, mãe, fica no meio disso aí, né? Fica, Aí mais uma vez a mãe, né? fica no meio disso daí. Não, e se cobra, né? E Se culpa, Sim, né? aham. E cobrança. E eu tô errando, se eu não tô errando com um, eu tô errando Tá. com outro. Né? Quando eu não tô errando com os dois, algum momento eu tô errando. A gente acerta muito, mas a gente erra também. demais também. Erra tentando acertar também, né? E a gente se cobra demais, né? É muita culpa e... A culpa eu acho que é a pior de tudo, né? Mesmo todo mundo falando que a gente não precisa, né? Mas que a não gente é o é que a uma gente ótima tá mãe. sentindo, Ai, né? você é uma ótima mãe, é o que eu mais escuto. Você é uma Aham. guerreira, você é forte, você é um exemplo. Eu sei, mas ainda assim eu me sinto culpada, porque eu ainda assim eu erro. Você não me chame de guerreira, por favor. Já vou querer guerrear. Mas Chame de guerreira, por mas favor. ainda assim eu fico cansada, ainda Sim. assim eu fico sem saber o que fazer. Sim. Né? E ainda assim eu me sinto culpada, mesmo todo mundo me achando a melhor mãe do mundo. Ainda assim eu me sinto culpada, porque eu acho que eu tô errando. É que a gente nunca, tipo, a gente sempre quer fazer mais, né? A gente sempre, na verdade, a gente sempre acha que tá fazendo menos. Mesmo fazendo muito, a gente ainda acha que precisa fazer mais. Exatamente. Sempre tá faltando alguma coisa, né? Não é fácil essa vida. Maternidade. Eu Maternidade tava é pensando hoje típica. à tarde, né? Eu falei assim, meu Deus, minha maternidade, muitas vezes eu sinto assim que ela me esmaga, né? Que a maternidade é típica, ela me esmaga. E daí eu comecei a pensar muito na azeitona, né? Que ela é esmagada, né? Pra virar óleo, né? Para extrair aquele azeite virgem, ela é esmagada, né? Eu comecei a ver como que é o processo. E às vezes é assim que eu me sinto na minha maternidade atípica, né? Me sinto esmagada, né? Então, é um esmagamento que eu sei que tem um propósito, eu sei que tem Que vai né? gerar algo maior. Isso, vai gerar algo bom, vai gerar algo, né? Eu vou ver meus filhos, né? Como frutos bons desse esmagamento, mas ainda assim dói, né? Ainda assim esse esmagamento. Então tem dias assim que é muito difícil mesmo. Hoje foi um dia assim para mim que assim, enfim, falei, eu fiquei remoendo isso do esmagamento, né? Porque o Guilherme tem a seletividade alimentar, né? Então ele tinha melhorado muito. Né? Ele tinha melhorado muito, ele evoluiu muito na seletividade, ele não comia nada, hoje ele já come bastante coisa. Mas eu tenho notado que parece que ele está regredindo em algumas coisas. E eu não consigo descobrir o porquê. Eu não consigo, tipo, daí você vem, o que é que eu estou fazendo? O que eu estou deixando de fazer? O que está acontecendo que ele está regredindo? A maçã, por exemplo, que ele sempre comeu com casca normal, agora ele já está pedindo para eu descascar. Talvez sabe? algo tá ficando mais apurado, ele tá crescendo e a questão da seletividade vai mudando, né? Então. E eles são de fases, e daí, tipo assim, a gente. Coisas que ele comia né? antes, daí agora ele já não come mais. A gente se frustra demais pela questão, muito igual frustrante. eu falei com você, né? Que a Valentina é muito seletiva. Então, tipo assim, eu já fiz coisas e daí eu ofereci ela não, e eu chorar. Porque, tipo assim, você faz tudo com amor e carinho, do jeito que você acha que a criança vai comer. E não aceita, né? E daí, muitas vezes, você fala assim, igual ela só come miojo. Mas miojo? Só miojo? Mas miojo não faz bem. Não fui eu que ofereci, não foi a única coisa que foi oferecida para ela. Ela escolheu o miojo, ela escolheu o miojo no mercado. Eu não sou nem, não era, né? Eu compro por causa dela, de comprar miojo. O Vitor aprendeu a comer miojo depois de grande, porque ele via a irmã comendo, que daí ele também quero, né? Sim. Vai na Se onda, ela pode, eu tipo posso. assim. Hoje em dia, a alegria deles, eu falo assim, vai, filho, faça. Posso, mãe? Eu falei, pode, hoje pode. Mas a seletividade me machuca muito também, essa questão, assim, porque o meu sonho, eu falei, né? Sim. Dela sentar e comer um prato de arroz,
feijão, assim. E essa semana, ela começou a comer hambúrguer. E daí, sabe o que a bonitinha faz? Ela fala assim, faz hambúrguer. Daí eu coloco no pão, tudo certinho. Mas ela não come com o pão. Ela quer só a carne. Só o hambúrguer. Só o hambúrguer, não, nem o caseiro, não. Tem que ser o hambúrguer de mercado, né? Tá. Batatinha, mamãe. Só. Batatinha, mas ela não come. Acho que ela vê algum desenho. Junto, né? Junto, a batatinha, mamãe. E daí... Tipo o lanchezinho o completo. Lanche, hora de comer, hora do lanche. Mas é aquela coisa, né? Tipo, todo vai que tendo esse contato ali, uma hora ela acabe aceitando. Carne, talvez. Tipo assim, porque se ela comesse um hambúrguer, é muito bom fazer um hambúrguinho ali, caseirinho e tal, pra ela, mas não, ela quer você ver você abrindo o pacote. O industrializado. A gente sofre com essas coisas. É muito sofrida, assim. Daí hoje eu fiz bisteca, que o Guilherme come, né? Sempre comeu muito bem a bisteca. Come às vezes 2, 3, assim, sabe? Bistecona, assim. Hoje eu fiz a bisteca e ele, por algum motivo que eu não sei, ele pôs na boca e ele sentiu alguma coisa e ele quis cuspir. Aí eu fiquei braba, falei, não, você não vai cuspir, você vai comer a bisteca que você gosta e tal. E ele começou, não queria. E daí começou a chorar, sabe? Começou a chorar e com a carne na boca, assim. Aí eu falei, então tá bom, vai lá e gospe, assim. Mas sabe aquela frustração, assim, sabe? Tipo assim... Não tinha nada de diferente, nada na bisteca, nada. E ele não quis, igualzinho eu sempre faço todas as vezes. E ele não quis de jeito nenhum. Daí eu falei, então vai lá e come o feijão. Daí ele aceitou comer o feijão. Aí eu lembrei de você, na hora do almoço. Eu falei assim, ai Deus, eu tenho que dar graças a Deus que ele come feijão. Porque tem mãe que o filho não come nada. Tem mães aí que aí vem a culpa. Entendeu? Eu me sinto culpada porque eu sei que tem outras mães que estão sofrendo muito mais que eu. Só que ainda não tira o peso da minha dor. Que eu queria que meu filho estivesse comendo. Sim. Arroz, o feijão, a bisteca e a salada. Eu queria que ele estivesse comendo tudo. Parece uma coisa tão simples, né? Parece uma coisa tão simples e boba da gente chorar por isso. Sabe? Mas a maternidade atípica é essa, né? O pouco que, às vezes, para as outras pessoas passam tão despercebido, pra gente é algo gigante. Para as nossas amigas, né, que não têm os filhos atípicos. Para ela, o filho sentar na mesa e comer é uma coisa normal. Sentou comer. Ou não comer aquele dia. Agora pra gente, né, o sentar e comer ali é sempre uma experiência, sabe? Gera sempre uma expectativa, gera sempre uma ansiedade. Né, que nem hoje, né? Eu fiquei muito triste, assim, muito triste mesmo. E eu fiquei pensando, gerando essa culpa dentro de mim, tipo, Amanda, você tem que dar graças a Deus que ele come o feijão ainda, mas tem criança que só mama, tem criança que só come uma tal bolacha da tal marca, tem gente pior. Mas daí veio esse sentimento, sabe, de culpa, de eu estar me sentindo triste, mas querendo ou não, meu filho tá comendo. Mas ainda assim veio a frustração, porque ainda dói. Sim. Porque eu não queria que ele estivesse comendo. Sim. Faz 4 dias seguidos que ele tá comendo só feijão. Porque ele não quer comer outra carne. E sabe, e é desesperador. Ai, graças a Deus você tá comendo feijão, tá? Mas seria muito melhor se ele estivesse comendo tudo. Né? E são frustrações que só uma mãe atípica entende. Quando a Valentina parou de comer, porque a Valentina tinha 2 anos, quando ela começou com a seletividade alimentar, né? Ela nunca foi de comer proteína, nem ovo, nem frango, nem nada. E ela começou a ir para uma escolinha e lá tinha os lanchinhos das crianças, assim, que eles levavam. Eu levava o lanchinho dela, até 1 ano ela não comia sal e eu nem tinha oferecido açúcar para ela. Com 2 anos ela ainda não conhecia os industrializados. E daí eu precisava trabalhar, né? Em um período ela ficava na PAI e outro período ela ficava numa escolinha particular. E nessa escolinha, como todas as outras escolas, eles levam um lanchinho deles. E aí ela aprendeu a comer. Só que quando ela aprendeu a comer os industrializados, ela ficou 6 meses sem comer comida. Sem comer nada, só na mamadeira. 6 meses de mamadeira, só sustagem. Aquela época foi bem terrível pra mim, assim, porque a minha filha comia feijão, pirão de feijão, batata doce com feijão, abobrinha, beterraba, sabe? Tipo assim, ali foi muito difícil pra mim aceitar. Eu chorei bastante. Lembrando agora ainda,
dá um... Né? Porque, tipo assim, não é você não errou. Você não errou. Só que existem certas situações que eles vão passar. Eles vão ter que conviver com outros alimentos que você não oferta. E eu falava assim, meu Deus, e agora? Ela vai viver a vida inteira de sustagem, de ninho e sustagem. E daí ela não aceitava nem bolachinha, nem salgadinho. E daí ela ia pra escola, a professora falava assim, mãe, ela quer comer só o salgadinho dos amigos. Daí foi aonde que eu comecei a mandar as coisas, porque ela tava comendo o lanchinho dos amigos, né? Mas foi muito difícil pra mim, porque eu quis fazer, tipo assim, tudo diferente do que eu fiz com o Vitor. Que o Vitor, a fritura ali, as coisas pequenininhas, ele já comia. Eu falei, não, que a gente não tinha acesso às informações, né, nutricionais dos alimentos, como a gente tinha na época que ela nasceu. Daí eu falei assim, então vamos fazer tudo certinho. Daí quando que ela parou de comer, eu falei, e agora, como que a gente vai fazer? E depois de 6 meses, ela tomando só ninho e sustagem. Uma lata de sustagem dava para 3 dias. Meu Deus. Dava para 3 dias uma lata de sustagem. Nós passando no mercado, e eu sempre levo ela para ela ver, para ela experimentar, ver, né? Ela veio com um pacote de miojo de Turma da Mônica. E a mãe toda faceira, assim, tipo assim, ai, é alguma coisa que ela vai comer. E desde então ela come miojo. Miojo, e de vez em quando que eu falo que ela gosta de uma carninha assada, que o pai tem que fazer, ou aqui na churrascaria no centro, né? Ela não come qualquer não come, carne. Não é qualquer carne. Não é qualquer carne. Tem que ser o pai tem que fazer ou na churrascaria. E falando em seletividade, né? Amanhã teremos a oficina de culinária com a nutricionista Silvinha. E a expectativa tá bem... Tá lá em cima, né, gente? Porque teve bastante procura, muitas mães falando dessa questão que aflige muitas mães. A questão da seletividade, crianças que não comem nada. E assim, também... A alimentação, né, faz parte também do desenvolvimento deles, né? Até da fala, né? Pela questão tudo sim. Então a expectativa, né, se Deus quiser vai dar tudo certo, mas a oficina amanhã, se Deus quiser, vai ser bem bacana. E vamos falar um pouquinho sobre essa nossa transição, né? Nosso novo formato. A Evelyn iniciou quando éramos ainda autismo na prática, né, Evelyn? A Evelyn também é a nossa professora, né, Amanda? A nossa prof de funcional. E assim, foi muito bacana, né, ter iniciado esses projetos assim. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, como que foi essa tua, né, não sei se você me fugiu a palavra assim, mas como que foi assim essa inserção, né, num grupo. E assim, o que foi para você? Então, quando eu soube, né, que eu soube pela Beth, né, a nossa amiga lá. Teve o primeiro foi no sinaleiro, né, que teve a questão do sinaleiro. Só que quando eu vi, já tinha passado, né, então eu não participei. Daí eu falei, nossa, que legal, um grupo diferente. Um grupo, eu falei, eu preciso disso. Daí ela falou assim, vai ter lá na clínica, né? Vamos? Falei, claro, tô indo. Daí ela assim, vai ter gente pra cuidar das crianças lá. Falei, se não tivesse, eu ia. Melhor ainda se tiver. Daí fui, né? E eu achei assim pra mim foi muito importante, né? Porque a gente convive, né? A gente tem o nosso meio da sociedade ali. Mas eles não sabem realmente o que você passa, né? Tipo assim, não adianta eu conversar, amiga, não sei. E acontecer isso. Amiga, é verdade, eu sei, né? Mas não é igual, sabe? Por todo o amor que a pessoa te receba, que te trate. Só que vai doer e você não é igual. Ou a pessoa vai falar assim, faz desse jeito, que talvez dê certo, né? E quando teve esse grupo, assim, eu falei assim, são pessoas igual eu, que os filhos têm as mesmas dificuldades que os meus. E eu falei assim, é isso que a gente precisa, de ter esse acolhimento, de saber, de trocar experiência com
com mães que os filhos são mais velhos, né? Para poder saber realmente com que idade. Qual a primeira pergunta? Que idade que falou? Era bem isso. Né? Que é com quantos anos saiu da fralda? Saiu da fralda? Sabe? Tipo assim, vai no banheiro sozinho? Então, tipo assim, é essa nossa... Essa troca, assim, é muito importante. E a desabafar com as mães e ter com quem conversar realmente, saber que pode contar, porque não vai te julgar, né? Porque a gente vê muito julgamento, né? E eu falo assim que quando a gente se reúne, que tá nossa turma ali, que tá os nossos, assim, é uma loucura gostosa, gente. Que se você colocar uma pessoa que não tem filho atípico naquele lugar, não vai entender. E é algo assim que eu fico pensando assim, nossa, maravilhoso, assim, que queria que realmente todas as pessoas que tivessem, as mães que tivessem filhos atípicos, pudessem participar conosco, né? Para elas poderem ter esse acolhimento, ter essa troca que a gente tem, porque a gente virou amigas, né? Tipo assim, a gente não se conhecia antes dali. É um grupo que a gente se conheceu ali, foi a maternidade atípica que nos presenteou, né? Eu falo assim que, apesar de tudo, o que valeu mesmo, que vale é a amizade, né? Ali, a troca de poder contar. E porque, tipo assim, quando você recebe um diagnóstico, a princípio você se isola, né? Você acaba não saindo, você não quer levar as crianças em determinado lugar, você se afasta da igreja, né? Você começa a frequentar menos vezes, daí às vezes você não vai, fica 1, 2 meses, depois você retorna. E às vezes daí as pessoas olham assim, mas por quê, né? Mas é que é exaustivo, né? Tipo assim, é cansativo. E as pessoas de fora não vão entender. E ali o nosso grupo, não, eles vão entender. Se aquele dia você teu filho, você tá ali se arrumando para ir em determinado lugar. Você marcou com as pessoas que não têm dormiu, você já não vai sair. Você não vai acordar a criança, você não Jamais. vai. Nunca. Porque você vai desregular. Ou você tá num ambiente, não precisa ir embora porque ela vai dormir. Não, mas ela vai entrar em crise. Se eu não for embora, ela vai se desregular. Então, essa troca ali, realmente, o que fazer, o que pode fazer é muito importante, né? Na minha vida, assim, eu falo assim, que deu luz à minha vida, assim, sabe? Porque eu falei que para as meninas do funcional que eu tava assim, parecia que não tinha sentido, né? Tanta de coisa que a gente faz com essas crianças, mas não tinha sentido, né? Mas tá ajudando, tá à frente, tá com o funcional, assim, trouxe algo assim, tipo assim, não, eu posso, as outras mães podem, a gente vai conseguir juntos, né? Vamos ter saúde pelos nossos filhos, vamos colocar essa mulherada aí para ter disposição pelos nossos filhos, né? Porque hoje eles são pequenos, às vezes vão crescer, então eles precisam da gente. Então, a AME, né, que na época era Autismo na Prática, é uma parte muito importante da minha vida, do meu crescimento, né, como mãe atípica. E eu falo assim que não sei, né, que não tem o que não gostar, né, eu só quero que cresça e que nós vire, como falo, né, o Alisson fala que é uma célula, né, que multiplique mães para vir com a gente. Eu lembrando agora, né, você falando assim, veio um filme na minha cabeça. Eu lembro que um dia eu tava com a minha irmã em casa e eu tava bem, sabe, assim, tipo, com raiva da vida, porque né, tava nesse início, assim, tudo. E daí minha irmã em casa comigo lá e eu comecei a falar assim, né, eu falei, meu Deus, mas por que comigo? Sabe, assim, por que Deus? Tipo assim, né, eu já tinha passado por um momento bem difícil ali, né, eu tava me recuperando e daí, tipo, esse baque novamente. E eu tava revoltada. E daí minha irmã pegou e falou assim, não pense assim, né? Ela falou assim, talvez esse seja um propósito de Deus na tua vida. Falei, que propósito? Que propósito? Que propósito? Qual que é o propósito de Deus? De, né? Pô, de me ver sofrendo. E assim, e eu não entendi naquele momento. Ai, fiquei mais, falei, propósito. Deus que vá com o propósito dele pra outra pessoa. Não comigo, né? E aí, né, eu mantive aquele momento ali e tal, né? Fiquei um tempo, assim, né, nesse período de não aceitar.
Só que daí depois que foi... Aí a primeira coisa que veio no meu coração foi assim que, tá, o que eu fiz primeiro era correr com meu filho. Então, assim, fazia a terapia de segunda a sexta e corria pra lá, corria pra cá, queria colocar ele em tudo pra ele se desenvolver e não sei o que lá. Esse foi meu primeiro momento. Daí eu pensei depois, assim, um dia eu tava bem exaustiva, eu falei, tá, e quem cuida? E a mãe? E a mãe? E que momento? E daí eu conversei com o Alisson e falei assim, me deu uma vontade de, tipo, fazer algo pelas mães. Pelas mães. Não pelas, né? Tipo assim, não, vamos, né, focar um pouco na gente, porque assim, se a gente não estiver bem, Exatamente. eles não vão Eles ficar não bem. vão ter- Eu falei, quantas mães estão em casa? Sim. Né, passando pelo mesmo que eu passei. E assim, foi isso que aí eu peguei e falei, vamos. Aí conversando, né, com a Renata e tudo mais, que a Renata comprou a nossa ideia, né? Ela falou, não, pode usar a clínica, né? Pode, a gente tem as terapeutas aqui para falar, para conversar com as mães. Eu falei, meu, vai ser maravilhoso. E a gente fez aquele movimento e desde aquele dia aí começamos a, né, fazer sempre os encontros ali que a gente fala, né? E aí depois entrou a psicóloga Renata para dar esse apoio. Então, assim, eu falo assim, foi muito... Para mim, foi muito importante. Assim, ouvir... Às vezes, você tá naquele dia que, meu Deus do céu... Aí você escuta uma senhora falou, igual aquilo que você falou, poxa, eu tô falando isso, pô, mas... Pô, tem uma mãe que tá passando por algo, né? Eu não tenho nem o direito de estar... É sobre isso, né? Então, é algo assim, que essa troca que a gente tem, eu acho que até você falando do funcional ali, às vezes a gente nem tá com vontade de ir, né? Nunca tá. Mas eu cheguei... Hoje, hoje eu tava... Vontade, Hoje eu tava... por obediência. Eu tava conversando com uma mãe daí, que foi lá na associação, né? Queria saber um pouquinho, daí eu falei, tem o funcional. Eu já quero. Eu falei, não. Eu falei, e outra, assim, que a gente dá muita risada. Eu falei pra ela, a gente ri muito. Eu falei, a gente não vem nem pelo exercício. Pela resenha, né? Não, a gente vai porque a gente sabe que a gente tem que ir, entendeu? A gente sabe que faz bem pro corpo. Mas, Sim, não, pro né? corpo e pra mente, né? Porque o que a gente ri... Gente, é muito bacana. E, né, falando nessa transição, né, de autismo, que antes a gente só abordava... querendo ou não, a gente abordava mais a questão do autismo por conta, né, do Bernardo, né, que era o mundo que eu conhecia. Só que daí a gente começou a ter contato com outras mães, né, de síndrome de Down, né, outras que perguntavam, né? Que perguntavam. Se poderiam participar. Né? Aí eu falei, poxa, por que não? Né? A gente é uma comunidade, né? Vamos abraçar todo mundo. E aí pensamos no Amigos da Inclusão. Que é essa transição do autismo na prática para o Amigos da Inclusão, que graças a Deus tem crescido. E Amanda, né, conta um pouquinho assim como foi essa sua... Eu sou dessa nova safra. Amanda é do Nova. Então, eu conheci... Na verdade, eu conheci vocês no ensaio, né, fotográfico. Verdade. Que foi o primeiro ensaio que o Guilherme aceitou fazer e conseguiu fazer. Ai, que legal. Né, que o Alisson conseguiu tirar fotos belíssimas dele rindo. Precisamos de mais, né? Nunca tinha aceitado, foi a primeira. Então, ali eu conheci vocês dois, né? Aí que eu comecei a acompanhar, né, o Instagram e seguir vocês e tal. E eu via, né, que vocês postavam, mas nunca consegui participar. Eu sempre tinha alguma coisa no dia, sempre tinha algum outro compromisso, eu nunca conseguia acompanhar. Disse realmente presença só pela internet, assim, vendo vocês, né? Vi, inclusive, esse dia do semáforo, tudo. Nunca dava certo de eu participar. Daí, enfim, passou o tempo, daí agora, né, eu consegui, agora também eles vão crescendo, né, e daí vai ficando um pouco mais, né, melhor. Daí eu comecei a me inserir mais, né, consegui participar de algumas palestras que vocês fizeram e tal. E daí começou o funcional, né, que foi o que eu precisava também. Né, aquilo que você falou é muito importante, né, de gente se cuidar. Né, a gente, mãe, se esquece muito quando a gente recebe o diagnóstico, né? Eu me esqueci, me anulei completamente. Eu vivi pra eles de uma forma, assim... Eu perdi 2 dentes, eu quebrei 2 dentes de tão ansiedade eu tava atacada. Então,
eu engordei horrores, entende? Então, assim, eu me acabei, assim, me acabei mesmo, mas eles estavam ali evoluindo, né? Então, teve esse momento de eu parar e falar, meu Deus, eu preciso olhar pra mim, eu tô adoecendo, eu tô me perdendo de mim, já não sei mais quem eu sou, eu sou a mãe só, mas e eu, Amanda, quem eu sou como mulher, né? Não sei mais quem eu sou. Então, foi que eu comecei a me despertar, né? Então, eu já fazia exercício físico, eu fazia academia, só que era aquela coisa muito chata pra mim, assim, sabe? Eu não tenho muita, né? É muito repetitivo, muito monótono e tal. Então, eu tinha saído, eu tinha parado, fazia o quê? Uns 3 meses que eu tinha parado de fazer academia. Quando apareceu o funcional, eu falei, vou tentar então pra ver se me desperta, né? Porque eu não posso parar de fazer exercício físico, eu preciso fazer. Mas a academia não tava funcionando mais pra mim. Por eu estar sozinha, e era chato. Então, o exercício já não é legal. Sim. Só a Evelyn que gosta de fazer exercício. Eu acho legal. Ele é um caso. Aí você tá sozinha ali, todo aquele, né? Então, aí o funcional pra mim foi assim, o que eu precisava. Porque daí eu conheci vocês e, né, aquilo que a Tássia falou. A gente dá risada e a gente vê a evolução uma da outra. O exercício faz isso com a gente. E vocês ainda não gostam da atividade física. Libera os hormônios da felicidade. Me deixa feliz em correr e depois ficar... Mas então, assim, foi maravilhoso pra mim nisso. Porque daí eu ia feliz na academia, eu tava indo triste. Já, tipo, ai meu Deus, tem que ir na academia, ai que saco, não aguento mais, não sei. E pro funcional eu ia, tipo assim, eu sei que eu não vai doer, que eu não, né, eu vou reclamar. Mas vai ser legal, porque eu vou me encontrar com ela, a gente vai dar risada, a gente vai, né? Vai ter trocas também. Vai ter choro também, vai ter não só choro risada, também, porque... Querendo ou não, ali também é um momento onde você Uhum. troca. Aquele dia não foi bom, mas nós estamos ali. Ai, hoje aconteceu isso. Estamos aqui, vamos escutar, né? Se tiver que chorar, a gente chora. Se não tiver que chorar. Aproveitando, né, para falar de tudo isso que a gente está falando, nada disso estaria acontecendo se não fosse pelas pessoas que estão nos ajudando, né? Eu quero fazer um agradecimento aqui às nossas apoiadoras, que é a empresa ARJ Transportes e a Casa Imóveis. Graças, né, a essas duas empresas maravilhosas, a gente está conseguindo, né, ter esse espaço para fazer os nossos encontros, fazer as festinhas das crianças, Páscoa, Dia das Crianças. E, meu Deus do céu, todas as coisas que a gente planeja fazer. A oficina de culinária que vai ter amanhã, os atendimentos, o funcional. Então, assim, gente, né, graças a Deus nos abençoou com essas duas empresas, né, que estão aí nos apoiando, né? Precisamos de mais. Por favor. Né, mais empresas para estar nos apoiando, porque é uma causa que é algo que, quando a gente começa a estar junto com essas pessoas, a gente vê o quanto para mim é gratificante. Quando eu vejo uma mãe falando que está se sentindo melhor, porque está participando do funcional, quando, né, a terapia com a psicóloga, aquele momento, a criança. Então, assim, gente, é muito gratificante, sabe? Eu fico, às vezes, né, tô naquele dia estressada e tal, não sei o que lá, e alguém manda uma mensagem. Tô agradecendo porque hoje foi, né, maravilhoso e tal, né, algum evento, alguma coisa. Então, assim, isso preenche e eu fico muito feliz, assim, de ter pessoas também com vocês que estão junto, participando, né, cada evento que a gente faz e coloca a mão na massa, e Evelyn que não para. Vocês estão me devendo falando disso. Nós temos muita coisa que já está passando aqui na minha cabeça. É importante, né, tudo isso que a associação fornece pra gente, né? Muita coisa gratuita, muita coisa, né, que a gente não conseguiria, muitas vezes, a maioria das famílias, a gente gasta tanto, né? A gente, família típica, a gente tem tanto gasto, tanto custo, tanta preocupação. Então, o fato de eu poder participar de um funcional, saber que aquilo ali é para mim, é gratuito, é fornecido, né? E, claro, graças aos apoiadores, né? Mas, assim, que bom seria se mais pessoas pudessem apoiar, olhando para isso, né? Porque
pra gente é muito importante participar das oficinas, que nem a oficina que vai ter amanhã, Sim. né? Imagine, é uma coisa que para você pagar, para você ter isso num particular, é muito caro. Tanto é que eu nunca consegui fazer pro meu filho uma terapia mesmo alimentar, porque eu não tive condição financeira. Então, você ter, né, pelo menos um dia ali para ele ter esse contato pra gente é muito importante. Porque são 4 guias, né, numa única sessão. Então, você não consegue, né, porque além das guias que eles já usam para fazer as terapias, e a gente fala assim que ainda a gente tem plano de saúde, né? Pois Graças a Deus a gente consegue manter. Quem não tem, mas tem muitas que não tem, né? O nosso acesso, né? sonho é, assim, conseguir dar o máximo de atendimento gratuito. Né? Infelizmente, hoje a gente está, né, nesse limite ali, né, do que a gente consegue fazer. Mas, se Deus quiser, a gente vai ampliar, né? E assim, é muito legal ter já se consolidar, digamos assim, né? Consolidado para estar recebendo também essas mães, né? Igual no último encontro que a gente teve, tivemos mães ali novas, né? E aí ter essas mães que já estão ali há um tempo dando esse acolhimento, igual a Evelyn, né? Teve esse momento com uma mãe, falando um pouquinho, né? O que a gente faz, né? O que a gente oferece ali. É muito gratificante, né? Ter esses momentos assim. E igual a Evelyn falou, né? A gente tem várias amizades. Eu tenho muita amizade, né? Na igreja, eu tenho muitas pessoas, assim, que eu posso ser considerado amigos. Mas quando o assunto é falar sobre meus filhos certas coisas, a gente não consegue, eu só consigo falar com quem é mãe atípica, porque as minhas amigas, elas vão me ouvir, igual a Evelyn falou, vão me ouvir, vão me abraçar, vão fazer eu chorar no ombro delas, mas elas não vão conseguir entender realmente aquilo, porque elas não vivem. Então, a associação, ela faz isso, esse fato de a gente conhecer outras mães e ter esse momento de conversar com outras mães, né? A gente consegue ter esse momento de poder desabafar sem ser julgada, né? Poder falar tudo que a gente tem na nossa mente, sem que ela vai entender, por mais loucura que seja, ela vai entender. Eu entendo, eu sei. Eu sei, né? Ter aquela que já passou e pode falar, calma, vai melhorar. Né? É a melhor ter aquela coisa. que ainda tá passando e falar, ai meu Deus, calma, vai você vai passar por isso. Né? Não, a melhor coisa é eu falo assim, porque eu escutei isso, a melhor coisa é você escutar isso, né? Calma, eu já passei e vai passar. E vai passar. É fase, né? Fase. Fica, acende aquela esperança, né? E você só consegue ter isso com pessoas que né? Mães atípicas, pais atípicos. É isso, falando pegando um gancho do que você falou, até pais que não, né? A gente teve relatos de mães falando assim que o pai não se envolvia, não queria, ficava meio de lado. E daí, quando começou a participar junto, meu Deus, ela falou, foi assim, muito inclusive, eu chamei o Alisson no WhatsApp e agradeci. Falei assim, eu quero te agradecer, porque o meu marido, assim, ele melhorou muito, né, desde o diagnóstico até hoje, mas ele nunca foi engajado, sempre eu. E daí, quando o Alisson começou a puxar ali os homens e fazer o encontro com os homens, ele se empolgou. Porque eu acho que também ele pensou isso, né? Puxa, é uma tribo que eu posso me sentir parte, né? Sim. E homem é mais fechado, né? Então, quando ele participou, aí ele já se animou e ele quis ir junto comigo naquela palestra do Sesc. Então, assim, eu vi que ele já, sabe? Daí teve, não sei mais o qual evento. Ele foi numa reunião lá também. Isso. Então, você não pôde ir, ele foi. Ele foi. E daí, então, assim, mudou. Meu marido nunca fez isso, né? Então, foi graças à associação, ao Alisson puxar, os homens também. Que às vezes... é importante também, sim, porque às vezes o pai pensa assim, não, é só a mãe. É sua mãe. E às vezes, ele também, tipo, eu acho assim, que por essa questão de serem mais fechados, que o homem tem mais essa questão, assim, né, de não compartilhar, porque a gente já chega falando. Amizade rapidinho, já conta tudo. Uma com a outra. E o homem já é mais fechado. Então, assim, teve, né, uma mãe que falou assim que, nossa, foi muito bom, porque ele tinha essa questão, e daí quando começou a participar no churrasco lá com os homens, né, e tudo mais, e daí agora, tipo, ele tá participando junto, encontro, quando é encontro de famílias, participa. Então ela falou assim, nossa, eu tava até com medo de futuramente a gente, né, se distanciar, porque era só eu. E ela também, a gente não se conhecia, e ela me mandou mensagem no WhatsApp
falando oi e tal, não sei o que lá, né? Você poderia falar com o Alisson pra ele chamar meu marido e tal, não sei o que lá. Então, eu falei, claro, falei pra ele, dele, não, pode deixar. Chamou e, eu já mandei o número do Alisson lá e vai, não quero nem Os saber. homens precisam não, precisa, muito também, porque às vezes né? assim, e querendo ou não, às vezes, né, a sobrecarga fica mais com a mãe, só que às vezes a gente também não delega. E, né, a questão do pai ser o provedor e tudo mais, então acaba sempre ficando. Então é bom colocar eles também junto, né, para eles sentirem ali um pouquinho, né? Claro que, né, sempre vai ser mais pra sempre vai ser a mãe, mas assim é bom quando o marido apoia, Com tá certeza. junto, né? Porque às vezes a mãe quer, né, participar, quer fazer alguma coisa e às vezes o marido nem apoia, tipo, não, você não vai, isso daí é bobeira, isso daí é besteira, não aceita, né? Então assim, essa união é muito importante. É mesmo? Gente. Momentos de tensão, né? Mas falando sobre aquilo que nós estávamos conversando quando a pessoa fala pra você, vai passar, já passei por isso, vai passar. Eu lembrei sobre a seletividade alimentar. Eu tava indo numa nutricionista, indo na nutricionista e eu, né, conversando com ela, falando, né, do porquê que eu engordei e tudo mais, e acabei falando dos meus filhos, né? Aí ela falou que ela tinha também um filho autista, se eu não me engano, tinha 17, 18 anos na época. Ele tava terminando o ensino médio, devia ser 17 então, né? E ela falou pra mim, Amanda, não se preocupe, o meu filho, ele não comia nada, mesmo eu já sendo nutricionista. Ele não comia nada. Hoje, ele come, ele escolhe as coisinhas dele, ele ainda tem ali as restrições, mas assim, dentro, ele come, assim. Então, pra mim, eu lembro na época, assim, que foi uma esperança, assim, né? Mas ela falou, mas calma. E daí ela falou, nunca deixe de oferecer. Mesmo que você saiba que ele não vai aceitar. Mesmo que você saiba que ele não vai aceitar, ofereça. Sempre oferece. E sempre coma na frente dele. Sempre. E daí foi o que eu fiz, né? E ele melhorou muito, realmente, o Guilherme. Melhorou muito a seletividade dele. Mas tem dias e dias, né? Tem fases e fases. E também a questão da maturidade, eu falo por mim. A idade. Eu não comia panetone por causa das frutas cristalizadas. E final de ano era uma briga, porque a minha irmã sempre colocou uva passa no arroz. Eu falava, pra quê? Pra que uva passa no arroz, uva passa na maionese? Tudo era uva passa. E eu não comia. Tipo, aquilo ali, só de olhar me dava... Hoje, eu amo... Não gosto do chocotone. Antes eu comia só chocotone porque não tinha as frutinhas, né? Não gosto mais do chocotone, gosto só do panetone. Olha só. Adoro a uva passa das coisas. Olha só. Aí, viu? Não, então assim, eles vão comer. Não, esses dias eu tava pensando, falei, nossa, né? Café sem açúcar. Eu já pensava assim, se for pra tomar café sem açúcar, eu não tomo. Hoje em dia eu tomo café sem açúcar. Ela falou isso pra mim, essa nutricionista. Ela falou, com a maturidade, com eles vão crescendo, vão amadurecendo, eles melhoram nessa parte. O gosto, né, vai mudando, né? Eles melhoram nessa parte. Eu falo assim, o Bernardo, graças a Deus, assim, a questão da seletividade nunca teve, né? A única coisa que ele não toma é água. Tipo, só brigando assim mesmo. E aí, antes ele comia o brócolis. Tipo assim, eu cozinhava, deixava pra esfriar, ele ia lá e pegava sem tempero, sem nada. Só que hoje, ele come, mas não é com aquela vontade que ele comia antes. Ele come, tipo, obrigado. Eu falo, não, vai comer o brócolis. Mas assim, não é igual antes, que ele comia igual como se estivesse pegando uma banana. Então assim, muda, né? Como muda essa... eles mudam, né? É a fase deles. O paladar deles vai mudando. O importante é a gente manter sempre aquilo que... a constância Não, de e sempre oferecer, né? né? Porque às vezes a gente fala, não, nem vou. Ele não quer, não come. E a questão da seletividade da Valentina era muito forte. Fala, era porque já tá mais melhorando. Ela não entrava na cozinha, né? Ela não entrava na cozinha, então hoje em dia ela já entra na cozinha, ela já escolhe as coisas dela. Se precisar se alimentar, ela já come sozinha. Coisa que eu dava, ela não queria pegar no garfo, daí ela já chorava, já virava as costas, já não queria, né? Então, aos pouquinhos a gente vai conseguindo, né? Vencendo, né? Mas nós vamos vencer ainda. Se Deus quiser. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Porque na PAI, a professora me mandou um vídeo dela comendo feijão. Olha só. Feijão. A mamãe fez em casa, ela não quis. Ambientes diferentes. O Guilherme tem isso, ele come mais as minhas comidas.
Você pode fazer o mesmo feijão, mas provavelmente ele vai recusar. Ele vai querer que eu faça. E a lasanha também, ela come da Dom Pepe, né? Ai, meu Deus. Fazendo propaganda. É, amiga. Propaganda. Vai que patrocina a Valentina. Aí a Valentina tem os gostos. Tem os gostos. Os específicos. Vocês falando da fala também, uma coisa que o Guilherme, que foi uma evolução, assim, extraordinária dele, assim, foi na fala. Porque ele falava, quando eu descobri o diagnóstico, ele falava, mas ele só falava por ecolalia. E eu não sabia, eu achava que ele falava. Porque daí você perguntava, Guilherme, você quer água? Quer água. Guilherme, você quer ir no banheiro? Banheiro. Então eu achava que ele falava e ele cantava as musiquinhas dos desenhos, repetia tudo as musiquinhas do desenho. Assim, Então eu achava que ele falava, daí eu descobri que não, né? Então ele só falava por ecolalia. E assim, foi questão de 1 ano e meio, assim, de terapia, né, com a fono. Ele já melhorou, assim, horrores, assim, muito, assim, sabe? E hoje, ele com 8 anos, meu Deus, ele fala, ele fala perfeitamente. Amém, e ele consegue expressar, sabe? Ele tem dificuldade de expressar o que tá sentindo quando tá desregulado, assim, mas quando tá normal, bom, né? Ele consegue expressar, mãe, tô com fome, mãe, tô com, né? Enfim, conversar, ele conta história. Então, assim, é uma evolução que a própria terapeuta na época falou, quando deu alta pra ele, né? Da fono, quando ele recebeu alta, ela falou, mãe, não tem mais o que eu fazer com o Guilherme na fala dele, ele tá encaminhado. Sim. Né? Então, é uma esperança também, né? Para as mães que, né? O Ber ainda não conta histórias, assim, mas ele já conversa, e às vezes ele fala umas coisas que a gente nem sabe que ele sabia. Tipo assim, às vezes ele solta uma, sabe? A gente olha assim um pro outro e fala, meu Deus do céu. E o Bernardo era assim também. Quando ele começou a soltar as primeiras palavrinhas ali, era por ecolalia também, era a mesma coisa. Aí ele ia pra escola, filho, o que você fez na escola? Aí ele não respondia, brincou, comeu. Aí ele repetia, todo dia ele repetia a mesma coisa. Aí eu falava, não, meu sonho é um dia ele chegar da escola e falar, mãe, hoje eu fiz isso, fiz aquilo. Eu falava isso, e hoje eu escuto. Se Deus quiser, logo eu vou. Porque já tá ali num processo, né? No processo, uma dica que eu recebi né? uma vez, não lembro qual terapeuta que falou isso pra mim, que ela falou assim, quando você for perguntar o que ele fez na escola, pergunta assim, qual escorregador você escorregou? Qual cor que o escorregador que você escorregou, por exemplo? Você sabe que tem 3 escorregadores lá. Tipo assim, qual sala o que tinha na porta da sala, alguma coisa, algum detalhe que não tem como ele ser esse, assim, brincou, repetir, correu, algo que ele precise responder específico, sabe? E eu comecei a fazer com o Guilherme e dava certo, assim, perguntava, daí ele demorava um pouco, dele pensava, assim, até processar ali o que tava sendo perguntado. Tipo, essa é mais difícil. Vou aderir a essa estratégia. Meninas, eu trouxe uma lembrancinha para vocês. Quero agradecer a presença ilustre de vocês. Reinauguramos. Desse retorno aí. Esqueci o que eu ia falar agora. Ainda é com a logo do outro podcast, porque a gente não mudou ainda das canecas. Mas representa, né? Aí, ó. O que nós somos. Ai, que legal. Linda. Obrigado. Muito obrigado. Eu quero deixar Gostaram? Sim. Muitos cafés. Nem gosto quase, né? Deixar um recadinho para as pessoas, né, que se interessarem em estar participando da associação. Nós temos o nosso Instagram, que é Amigos da Inclusão. Por lá nós temos os contatos, o WhatsApp, que pode estar entrando em contato, né, com o número da secretaria, para estar conhecendo, né, participando com a gente. Nós temos algumas atividades. Eu tenho que olhar aqui na minha colinha para falar. Né? A gente tem os nossos encontros mensais de famílias, né, que inclui todas as famílias, todos os membros da família, que às vezes é uma avó que cuida, né, uma tia. A gente tem o funcional, né, que vamos retornar agora em fevereiro.
Nós temos o grupo de apoio psicológico, nós temos a psicóloga que está atendendo lá mães, né? De adolescentes até adultos, né? Principalmente as mães estão procurando bastante nessa questão de ter esse atendimento psicológico para estar conversando ali. Nós temos o grupo, né, com a psicóloga, nós temos 2 grupos agora com as psicólogas, né, são 2 psicólogas. Então, assim, quem se interessar, tiver interesse, né, tá entrando lá no Instagram, entrando em contato pelo WhatsApp, nós vamos receber vocês com muito carinho, com muito acolhimento. Mais uma vez eu quero agradecer, né, aos nossos apoiadores. Se não fosse eles, né, nada disso estaria acontecendo. A RJ Transportes, meu muito obrigado, a Casa Imóveis. E eu acho que é isso. Eu quero perguntar para vocês, né, deixar uma mensagem para quem está assistindo, né, para aquela mãe que está começando agora, né, está descobrindo agora o diagnóstico. Primeiro eu vou pedir para Evelyn, depois para Amanda, assim, uma palavrinha, né, vou dizer, de esperança, mas algo assim para deixar para o coração, né, de acalmar o coração dessas pessoas. Eu acho muito importante quem ainda não tem essa rede de apoio, né, que nos procure, porque é uma forma de a gente ver esperança no fim do túnel. Quando você tem mais pessoas que passam pelo que você passa, é mais fácil você viver, né? Fica um pouquinho mais leve, não que não seja difícil ainda, né? Sim. Mas com as pessoas com quem você possa compartilhar, ter esse momento de troca. Então eu deixo um convite para as mães que queiram, né, que nos procure, né, que nós vamos estar de braços abertos para conversar. Vão lá no funcional, se exercitar, dar uma risada, que nós estamos esperando vocês. Eu acho que é o importante, acima de tudo, né, o amor, a compreensão que vocês vão receber lá na associação. Isso aí. Então, é isso aí, é igual a Evelyn falou. Quando a gente tem um apoio, quando a gente tem amizade, quando a gente tem com quem contar, com quem poder desabafar, né? Tudo fica um pouquinho mais leve, né? A maternidade atípica é como nós conversamos. É uma montanha-russa, uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Mas é importante, quando você está lá embaixo, você ter pessoas, né, para te ajudar a subir novamente, né? Porque não vai ser fácil, nossa jornada aí é difícil, mas ela pode ficar mais leve com pessoas que entendem a gente, né, que nos compreendem. Fora todo ajuda com médicos mesmo, né, terapeutas, o funcional, então tudo estratégias, né, que a associação oferece para a gente poder ter essa jornada mais leve. Sim. É isso aí. Obrigada, meninas. Agradeço a vocês por estarem nos acompanhando. E nos próximos teremos muitos convidados falando um pouquinho sobre inclusão, né, outras deficiências. Então, se você não nos acompanha, nos segue nas redes sociais, Amigos da Inclusão. Acompanhe o podcast. E é isso aí, gente. Muito obrigada e até a próxima.